Igreja, um grupo de risco. Essa expressão, grupo de risco, nós estamos familiarizados ultimamente. Eu quero dizer que eu não estou dando recado para ninguém. Eu tenho conversado com vários irmãos e irmãs, que eu creio estão vendo a realidade da igreja não como ela é, estão enganados e que precisam ser despertados. Eu estou falando isso para mim também. Tratar desse assunto para mim não está sendo fácil nesses meses, tem sido muito difícil. O meu alvo aqui é especialmente aqueles irmãos que escolheram a comunidade cristã de Londrina como parte da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é muito maior que isso aqui, obviamente. Nós temos irmãos e irmãs em todos os lugares do mundo por causa do Evangelho. Isso se aplica também a alguns irmãos que, em nosso país, em vários lugares do mundo, não estão congregando, porque estão com receio, estão dando ouvidos ao medo que está sendo cada vez mais propagado e perdendo a compreensão da importância da igreja estar junta. Na quarta-feira eu conversei com uma irmã que é do grupo de risco. E eu falei com ela da saudade, faz quase 5 meses que eu não a vejo. E ela respondeu assim para mim: eu não fico mais em casa, eu vou ao culto, não estou mais aguentando. Ela não veio. Nos últimos domingos, nos últimos 2 domingos nós não tivemos reunião, mas nesses 4 meses, no início todos nós estávamos receosos, com medo. Mas com o passar do tempo, alguns irmãos foram percebendo a importância de estarmos juntos. E hoje nós temos irmãos que são do grupo, chamado grupo de risco, aqui. Eu estava perguntando até para o irmão Gabriel, eu não sei se hoje eu faço parte desse grupo, porque eu tive que fazer um cateterismo, estou com um probleminha no coração, não sei se eu faço parte ou não. Mas eu queria, especialmente para você, irmão, irmã, e os irmãos que estão acompanhando em casa, que, por favor, você considere que a gente vai tratar. Nós começamos há 3 semanas uma série de estudos de uma igreja que glorifica a Deus, a igreja local. Como uma igreja local pode glorificar a Deus? E nós enfatizamos 2 primeiros pontos. O primeiro é que uma igreja que glorifica a Deus é uma igreja que ama a palavra, que ama a Bíblia, que a considera como infalível e inerrante. Essa semana eu ouvi de um irmão, de um conhecido pastor que há alguns anos atrás eu li um livro dele e que fui edificado, e que hoje ele diz que a Bíblia, esse negócio de Bíblia ser inerrante é uma falácia. Um pastor de uma grande igreja conhecido nacionalmente. Uma verdadeira igreja, uma igreja que glorifica a Deus, vai para a Escritura, para a Bíblia, como palavra de Deus. E se a palavra de Deus é óbvio que ela é inerrante, porque Deus não erra. Nós erramos na interpretação, nós erramos na história em ter copiado alguma coisa, mas Deus não erra. Então a palavra de Deus é inerrante, porque Deus não erra. Se ele errasse, ele não seria Deus. Uma igreja que glorifica a Deus, então, ama a Bíblia, a palavra dele, e se pauta em tudo na palavra dele. Uma igreja que glorifica a Deus, nós vimos também, é uma igreja que proclama constantemente o Evangelho, canta o Evangelho, anuncia o Evangelho, fala do que Cristo fez. Porque só o que Cristo fez pode mudar o homem.
E essa igreja que glorifica a Deus, ela tem que ter tudo como base no Evangelho. Quando você vai falar para casais, tem que ter base no Evangelho. Quando você vai falar de educação de filhos, tem que ter base no Evangelho. Quando você vai falar sobre vitória, sobre quaisquer pecados, tem que ter como base o Evangelho. Uma igreja que glorifica a Deus, proclama o Evangelho, está centrada no Evangelho, não na capacidade do homem, não na força da carne. Mas hoje eu queria ver uma terceira característica de uma igreja que glorifica a Deus e que é que seus membros têm alegria em estar juntos. Têm prazer em estar juntos. E isso é o que tem mais, eu conversava com a minha esposa, e nós estamos aqui quase 9 anos. Esse é o momento na história da comunidade que é o que mais tem trazido tristeza ao meu coração. De saber de irmãos que não manifestam, pelo menos, o desejo de estar aqui. Não tem alegria. Uma das bases para essa alegria está no Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aqui eu já quero corrigir, isso aqui não é a casa do Senhor. Mas nós que cremos somos. Quando Davi escreve esse salmo, ele está falando do tabernáculo, porque o templo ainda não havia sido construído. O templo seria construído depois por Salomão, seu filho. Mas o tabernáculo estava ali. Eles antes andavam com o tabernáculo que Deus havia ordenado, e Deus se manifestava ali. Depois veio no templo, e era ali onde o povo de Deus se alegrava em estar. Porque aquele lugar, ainda que nós sabemos que o próprio Salomão diz, Senhor, essa casa, quando ele construi, isso não pode conter o Senhor, nem os céus dos céus podem conter o Senhor. Mas o Senhor definiu que era aqui que o Senhor se manifestaria. E é nesse caso que Davi diz, que alegria, é quando nós vamos à casa do Senhor. Nós sabemos que o templo foi destruído, não há mais lugar sagrado. O Senhor Jesus profetizou a destruição do templo que Ele mesmo traria. Então não é um lugar sagrado, não é esse ambiente aqui. Mas é a reunião da igreja, isso é sagrado. Nós sabemos que agora os cristãos é que são o templo de Deus. A realidade da igreja não é mais um lugar físico, mas é a reunião daqueles que creem. E o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 2, os versos 4 e 5, ele vai falar sobre isso. O que somos nós? 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5, Pedro, lembra, é o Espírito de Deus, é Deus falando por meio do apóstolo. Ele diz assim, chegando-vos para ele, Cristo, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Lembra que nós lemos no início do Evangelho? Pedro, o Senhor é a pedra, e o próprio Pedro está escrevendo isso aqui. E aí ele diz, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Não há mais sacerdotes. Todo cristão, nós cremos no sacerdócio universal dos crentes. Todos nós, por meio de Cristo, temos acesso a Deus. Não tem mais mediador a não ser Cristo. Havia o sacerdócio, mas o sacerdócio e o rei e o profeta apontavam para Cristo, que veio e cumpriu esses 3 ofícios. E Pedro está dizendo, não há mais templo, mas vocês que creem, eu e vocês, somos pedras do templo de Deus, pedras vivas. Nós sabemos que, de acordo com a Escritura, não há mais essa realidade física, lugar sagrado. Paulo diz que nós somos o santuário de Deus, 1 Coríntios capítulo 3,
versículo 16, e nós estamos em casa estudando juntos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e é impressionante, aquela igreja cheia de problemas, de pecados, de erros, e o Senhor ainda considera como igreja. E Paulo, inspirado aqui em 1 Coríntios 3,16, ele está falando para aqueles irmãos limitados como nós hoje somos. Ele fala uma verdade maravilhosa, ele diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus habita em mim e habita em você, se você creu no Evangelho. Mas o contexto aqui é a igreja, ele habita em nós. Por isso nós precisamos estar juntos. Por isso a igreja manifesta Cristo no mundo. Por isso a importância da igreja. Não importa o que aconteça. Nós sabemos que esse lugar não é santo, que a igreja são pessoas. Contudo, sempre no Novo Testamento, quando a palavra fala, seja Jesus, seja os apóstolos, eles falam de igreja, eles estão falando de um grupo local, de uma igreja local que se reúne, que congrega, de uma igreja que vive junta, que louva, que ora, que aprende, que exorta, que se perdoa, que se arrepende, que precisa andar junto. Sim, há igreja no mundo. Nós temos irmãos no mundo, mas nós não conhecemos. E muitos, milhões deles, nós nunca vamos conviver nessa realidade. Por isso, o importante é a igreja local, onde eu e vocês estamos, onde eu e vocês escolhemos como parte da igreja, dessa igreja de Cristo no mundo. A Bíblia nunca vai se referir à igreja sem falar da importância da igreja local. E aqui tem algumas imagens fortes. Coliseu, Império Romano, onde cristãos eram comida de leões. Reforma Protestante, onde aqueles que se firmaram na Escritura depois da Reforma, muitos foram mortos, colocados na fogueira. Aí você tem fotos aí, imagens atuais de igrejas, por exemplo, na Índia, em outros países. Você tem o símbolo do comunismo aí, onde em países como China e Coreia matam e perseguem cristãos. E é dentro dessas imagens que eu gostaria de ler alguns relatos reais. Os nomes são fictícios, mas os relatos são reais. Para mim e para vocês que não sabemos o que é sofrer por causa de Cristo. Na Índia, Marta vê a sua irmã ser arrastada por nacionalistas hindus. Ela não sabe se a irmã está viva ou morta. Por causa de Cristo, João, na Coreia do Norte, é preso em um campo de prisioneiros e espancado. Esther, na Nigéria, corre pela vida. Ela escapou do Boko Haram, que é um grupo radical islâmico que a sequestrou. Ela está grávida e, por ter sido convertida a Cristo, se voltar para a sua comunidade e família vai rejeitá-la, porque ela agora é cristã. No Sri Lanka, um grupo de crianças está indo para a reunião da igreja em um domingo, e de repente, muitos deles são mortos por a explosão de um grupo de radicais anticristãos. O que essas pessoas têm em comum? O que elas têm em comum? Países diferentes, realidades diferentes, culturas diferentes. Elas são cristãs. E algo que as identifica e que as faz correr um risco de vida é porque elas se reúnem. Elas correm o risco, desde que nascem, vivem e morrem, elas vivem correndo risco de vida, por serem cristãs. Mas a despeito deste enorme risco para as suas vidas, mesmo assim, elas se reúnem como igreja. Porque elas entendem
a importância da igreja. Elas entendem que o Senhor estabeleceu a igreja. Segundo a missão Portas Abertas, alguns de vocês já ouviram, e você pode ver isso na internet. Só em 2019, 260 milhões de cristãos no mundo viviam em locais onde há perseguição. Não é perseguição fazer piada, você é crente, né? Não é isso, não. Isso não é perseguição. São perseguições como os exemplos que eu li. Mais de 2.900 foram mortos por sua fé. Mais de 9.000 igrejas e locais de reunião foram atacados. Mais de 3.700 cristãos foram detidos sem julgamento, sentenciados ou presos. E um parênteses aqui. Você nunca vai ouvir na Rede Globo isso. Nem nas mídias aqui. Eles estão preocupados com as pessoas. Mas você nunca vai ouvi-los falar isso. Você nunca vai ouvi-los falar dos milhões e milhares de bebês que morrem abortados. Porque eles apoiam isso. Eles são preocupados com a vida. Você nunca vai ouvir nessas redes a preocupação com a vida, na promiscuidade que eles anunciam, destruindo famílias, ensinando crianças de que elas podem ser transgêneros. Eles são preocupados com a vida. Você nunca vai ouvir isso. Mas nós ouvimos o medo que eles lançam sobre nós. Isso é um parênteses, o nosso assunto aqui não é esse. Nosso assunto é a importância e a alegria da igreja. Nenhum de nós aqui no Brasil, nenhum de nós cristãos aqui da comunidade, temos a menor ideia do que é sofrer como esses irmãos sofrem. Nenhum de nós aqui tem a menor ideia do que é correr risco por causa da nossa fé. Mas há 4 meses só se fala do risco e do perigo de se reunir. Há 4 meses só se fala disso. Obviamente eu não estou negando que há, ele existe, é óbvio que existe. Mas eu não vou negar também, não é propósito aqui, que existem ideologias por trás e política por trás. E que esse discurso de preocupação com a vida não é bem assim. O meu alvo é para nós que cremos no Evangelho. Não alguém que congrega na comunidade e não sabe o que é Evangelho. Mas é para nós que cremos. Você crê no Evangelho. Não você vem na comunidade. Não é essa a questão. Houve um momento na sua vida em que você se reconheceu pecador, arrependeu-se de seus pecados, creu no que Cristo fez por você de verdade. Você entregou a sua vida, Cristo é a sua vida, você o ama. E quando Ele diz em sua palavra, você tem o desejo de obedecê-lo por amor a Ele, porque se nós o amamos, Ele diz que nós devemos obedecê-lo. Você creu no Evangelho. Você creu que lá naquela cruz Cristo morreu por você como nós cantamos e que Ele fez você morrer no corpo dEle? Que Ele é o mais importante do que tudo. 3 semanas antes desta pandemia surgir, nós nos reunimos aqui para falar sobre membresia. Ninguém sabia o que ia acontecer. E nós estabelecemos, com todos os presbíteros concordaram, todos os diáconos concordaram, de que nós precisamos congregar regularmente. De que nós precisamos estar com a igreja regularmente. Porque é necessidade. Porque é uma necessidade que nós temos como igreja. Mas isso é algo difícil hoje. Especialmente porque hoje ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Hoje distorce, eu estou na graça, eu faço o que eu bem entender. O que eu acho é o que importa. Não importa se a Bíblia está dizendo, e se essas realidades não, o que eu acho é o que importa.
o neoliberalismo, falsos pastores, em nome da graça e do amor, distorcendo todas as verdades da Escritura, inclusive de estar junto, bate a porta. Isso aí é legalismo. A verdade é que muitos, tristemente, não dão o valor que Deus dá à igreja. O que é a igreja para Deus? Não para mim e para você. O que é a igreja para Deus? A igreja para Deus é o povo. Cristo não morreu por todo mundo. Cristo morreu pela igreja. O Deus Filho ser encarnado, Deus veio para morrer pelos seus, a igreja. É o povo que Cristo resgatou com seu sangue. Jesus ama tanto a sua igreja e se identifica tanto com a sua igreja, que quando Paulo estava perseguindo e matando cristãos, Jesus para e fala: por que você está me perseguindo? A igreja é a identidade de Cristo aqui. A igreja é o corpo de Cristo. Misericórdia quando alguém vem comparar a reunião da igreja com qualquer outra. Mas não estão reinando. E daí que não estão reunindo? A igreja não é uma reunião no bar, a igreja não é uma reunião na festa, a igreja não é no cinema, a igreja não é isso. A igreja é o corpo de Cristo. Não compare a igreja com isso. O mundo faz, mas nós não fazemos parte do mundo. Isso me impressiona. Você sabia que anjos não sabiam da realidade da igreja? Você sabia que anjos não podem ser filhos? Mas a igreja de ímpios, pecadores como éramos, somos filhos de Deus. Anjos anelavam entender isso. E quando se manifesta a igreja, eles compreendem. A igreja é a noiva de Cristo. Um dia, tudo isso aqui vai passar. Com risco ou sem risco, com Covid ou sem, tudo isso aqui vai passar. Sabe quem vai ficar? A igreja. Só a igreja. Aqueles que creram em Cristo. O que é a igreja para Deus é isso. E nós estamos ouvindo a ciência. Nós não ouvimos o que Deus fala da igreja. Nós temos 1 zilhão de justificativas, mas considerar, por isso que eu estou pedindo por misericórdia, considere. Essas são definições da igreja unida. Eu comentei hoje de manhã. Seria muito bom naquele contexto onde Paulo, onde João, onde Pedro escrevessem as suas cartas e mandassem para a família do Gabriel, naquela época: Gabriel, você corre um risco, pega essa carta, fique na sua casa com a sua família, porque se você se reunir com outro, você corre um risco. Mas foi isso que ele fez? Não. Ele falou assim: vamos por todo mundo e prega o evangelho para todo mundo. E quando batiam nele, ele falou assim: importa obedecer antes a Deus, aos homens, nós vamos continuar falando. Mas vocês vão morrer. Pois é, nós viemos para isso mesmo. E aqui também é um pouco para nós. A importância que nós damos para a igreja é tão absurda, tão ínfima, que qualquer motivo é motivo para não estar. Festa de aniversário, jogo de TV, final da Copa, final de jogo de futebol. Eu trabalhei demais essa semana. Você não sabe como eu estou cansado. É o único dia que eu tenho para ficar em casa, etc, etc, etc. Para justificar não estar com a igreja. Isso é uma vergonha para nós. É uma vergonha para nós. Por que há os que desejam estar juntos e ter alegria? Por que tem prazer? Ainda que haja lutas, ainda que haja carne. Por que há prazer para alguns em aprender? Aqueles que, eu já fui de manhã, já fiz o meu dever. Eu falava isso quando eu ia na missa. Não entendia nada do evangelho. Eu já fui na missa uma vez por semana, tá bom. Por que a gente pensa assim? Pode ser porque alguns nem creram no evangelho.
Nem sabem o que é evangelho. Repetem, sabem o discurso, são evangélicos. Pode ser que são religiosos, fazem por ritualismo, não entendem. Pode ser que não entendem, eu creio que essa é uma boa parte, não entendem a realidade espiritual da igreja. Mas aí, quando nós somos confrontados pela palavra, eu não vou me justificar. Eu vou dizer, Senhor, é isso mesmo. Tem misericórdia de mim, que eu não estava percebendo. Eu quero dizer para alguns que estão começando novos na fé, clame ao Senhor para que Ele não permita que você perca o primeiro amor. Clame ao Senhor por isso. Porque infelizmente acontece muito. Agora, se por nada, se por coisas tão fúteis, nós deixamos de congregar, imagine quando corremos um risco como estamos ocorrendo agora. Imagine então quando os governos se dão no direito de proibir as reuniões. Essa semana eu recebi uma mensagem dizendo assim, que agora a reunião tem 1 hora, só pode ter 1 hora. O que isso tem a ver com o cuidado? O que isso tem a ver com o cuidado? Que o Covid ele atinge só depois de 1 hora? O que isso tem a ver? Isso para entender como os governantes estão interessados. Faz mais de 4 meses que 95 dos 240 que congregam na comunidade não vêm aqui. Então, por isso, se alguns que vão estar bravos, não estou falando para ninguém, estou falando para 95. Que não participam. Alguns vão dizer, mas eu sou do grupo do risco. Bom, tem gente do grupo de risco vindo. E pensar em grupo de risco, o que você acha daqueles 260 milhões que sofrem por amor a Cristo? Que vivem em risco. Qual a diferença? Irmãos, não existe a menor diferença. Irmãos, olhe para a história da igreja. Aquelas imagens falam um pouquinho com você? Eu estava conversando com uma irmã que é do grupo de risco hoje de manhã. E falando, e aqueles irmãos que foram para a fogueira? Isso é risco. Por que eles foram? Por que eles correram risco? Porque eles entendem o Evangelho, porque eles amam a igreja como Cristo ama a igreja. Outra coisa, por favor, não existe igreja virtual. WhatsApp, Zoom, o Google Meet não substituem a igreja. A família sozinha em casa não é igreja, a não ser que ela seja a única família naquele lugar onde o evangelho é pregado. E aí é uma outra realidade para nós. Quantos não entram e dizendo, nós não temos igreja na nossa cidade onde prega o evangelho? E nós temos. Mesmo como cristão, estou falando de mim, por um bom tempo eu não via isso. Eu espiritualizava, é Cristo. Cristo se manifesta pela igreja. Aí pela graça, é só pela graça, porque tudo que Ele faz na nossa vida é pela graça. Eu vi alguns homens mostrarem na Escritura que eu estava errado. 1 João capítulo 4, verso 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Mas o que esse texto tem a ver? Não estou falando de ódio entre irmãos. Mas ele está falando para a igreja, não está falando de irmão, não está falando de judeu para judeu. E aí, como eu amo meu irmão se eu não convivo com ele? Vamos fazer casamento virtual. Vamos fazer educação de filhos virtualmente. Vamos trabalhar virtualmente. Comer virtualmente.
Eu não me alegro de estar com a igreja. Eu não consigo entender isso, irmãos. Eu amo a minha família. Amo familiares que não creem no Evangelho. Mas nós não temos nada em comum. O que eu tenho em comum é com meus irmãos e irmãs em Cristo. Isso é discurso de pastor querendo convencer quem quer que seja. Você faça o que quiser com o que você está ouvindo, diante de Deus. Um dos textos mais fundamentais e importantes e que tem sido tratado regularmente e que há vários irmãos hoje, pastores preocupados com o que está acontecendo, é o texto de Hebreus. Hebreus capítulo 10, verso 25. O Flávio está quase terminando Hebreus. E ele várias vezes falou do contexto de Hebreus. Como é que estavam aqueles irmãos da igreja para quem Hebreus foi escrita? Como é que eles estavam vivendo? Qual era o objetivo da carta aos Hebreus? Era preparar os cristãos, porque eles foram chamados para sofrer aflições, perseguições e suportá-las por Cristo. Era para exortá-los à perseverança e para fortalecê-los contra a apostasia. E aí então o autor aos Hebreus diz isso aqui, 10, 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O que ele está dizendo aqui? O contexto era de perseguição, era de risco. Havia irmãos correndo risco lá. Muitos perderam o emprego por causa da fé, perseguição religiosa, correndo risco. E o autor aos Hebreus, que não é ele o autor da carta, é o Espírito de Deus, ele diz: não deixem de congregar. Aqueles irmãos estavam sendo pressionados a abandonar a igreja. E um irmão, John Gill, que era do século 17, falando sobre esse texto, ele nos ajuda a entender o que é congregar. Palavra usada para expressar a reunião dos santos em Cristo. Mais uma realidade, santos em Cristo. O ato de reunir-se para participar da sua adoração, de adoração a Deus, palavra e sacramentos. É dever dos santos reunir-se para o culto público, pois foi Deus quem o designou o culto público para a sua glória. Essa reunião é para que os santos possam se deleitar, se alegrar em estar juntos, renovar, consolar, instruir, edificar e aperfeiçoar uns aos outros, e para que possam ser convencidos, convertidos e levados ao conhecimento e à fé de Cristo, imitando os santos primitivos que se reuniam e que sofriam. E uma assembleia não deve ser abandonada, pois muitas vezes é o primeiro passo visível para a apostasia. O autor aos Hebreus está falando para cristãos aqui. E é importante entender, e aí trazendo para a nossa realidade, que sempre que uma carta era escrita, quando Paulo, por exemplo, escreve aos Romanos, à Galácia, ele está falando, o alvo era cristãos, mas ele sabia que naquele lugar nem sempre todos eram cristãos. Paulo vai dizer, inclusive, para os irmãos da Galácia, de falsos irmãos que se infiltraram ali. Mas a carta tinha o alvo de exortar os irmãos que creem no Evangelho e chamá-los ao arrependimento, de voltarem para a palavra. Nós temos, como eu falei, 240 pessoas. Tem gente que vem uma vez, não vinha antes regularmente, agora tem a justificativa de não vir. Agora, é claro que há alguns desses que podem entender e dizer, é verdade, a realidade da igreja é importante, eu preciso estar. Ele vai dizer, não, isso aí você está fora da ideia. Você é um legalista, então não é para você. Mas quando ele diz, não deixe de congregar, ele está falando, irmãos, não deixem de congregar. Não deixemos de congregar-nos.
É uma ordenação, não é uma sugestão. Não é assim, vai quando dá. Se não tiver nada melhor, vai. Se você correr um risco, não vai. Aqueles irmãos corriam riscos. Mas ele não disse, você é do grupo de risco, não vá. Porque ele sabia da importância da reunião da igreja. Irmãos, eu estava conversando isso em casa, eu, a Carla, o Del e a Má. A igreja no Ocidente, irmãos, não sabe o que é os relatos, nós não sabemos o que é os relatos que eu trouxe, irmão. De você ser separado da sua família, de você correr o risco de ser espancado, condenado, porque você é cristão. Nós não sabemos. E isso fez com que a realidade da igreja no Ocidente atual fosse o que ela é hoje. Um dos pais da igreja dizia que a semente da igreja, sabe o que era? O sangue dos cristãos. Porque quanto mais perseguidos eram, mais sofriam, mais ela crescia. Não em números como a igreja evangélica no Brasil. A igreja evangélica do Brasil é isso que nós estamos vendo. O país não mudou nada. Mas nós estamos crescendo. Agora, quando há um crescimento autêntico, há mudança. Mas nós não sabemos que é isso porque nós não estamos dando a devida importância ao que Cristo fez e à igreja por quem Ele morreu. E aí então, quando nós temos algo para justificar, e aí então, aí agora eu posso. Eu não estou dizendo que todo mundo faz isso, mas tem gente fazendo. Eu sei que há irmãos que estão com receio, mas aqui hoje, nessa reunião, há irmãos que não vieram no começo, que estavam com receio, estão vindo. Por quê? Nós estávamos, você superou? Não, eu estava também. Mas aí eu começo a ver a história da igreja, eu começo a olhar para a palavra, eu começo a ver a importância. Será que não vale o risco? Apocalipse 12, 11, será que não serve para nós? Naquele contexto, no fim, que nós estamos próximos talvez, onde aqueles irmãos eram perseguidos pelo diabo. Eles, pois, aqueles cristãos venceram Satanás por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Irmãos, nós precisamos aprender isso. É uma boa hora. É uma boa hora. Irmãos, o mundo não sabe o que é igreja. Eles não têm a menor ideia do que é igreja. E a gente está ouvindo o mundo. Você está dizendo que não estamos cuidado? O que é isso aqui? Por que você está usando máscara? Nós estamos tomando cuidado. Mas você acha que os nossos cuidados vão fazer com que a gente viva para sempre? E se o cuidado significa que eu não vou à igreja, irmãos, onde nós estamos? Não deixe de congregar, como fazem alguns, como é costume de alguns. Alguns estavam sendo perseguidos, sofrendo, com medo, crentes no Senhor. Outros deixaram de congregar, porque não eram cristãos. Outro irmão, eu estou trazendo alguns irmãos aqui para nos ajudar a entender. Matthew Henry diz, é da vontade de Cristo que os seus discípulos se reúnam. Mas mesmo naquele tempo, ele está falando da carta aos Hebreus, houve os que abandonaram essas assembleias, a reunião, e assim começaram a apostatar da própria religião. A comunhão dos santos é uma grande ajuda e privilégio, e um bom meio de firmeza e perseverança. Por meio disso, seus corações e mãos são mutuamente fortalecidos. Nós precisamos da igreja. Calvino,
É indubitável que a nós compete cultivar a unidade da forma mais séria, porque Satanás está bem alerta, seja para arrebatar-nos da igreja, seja para desacostumar-nos dela de maneira furtiva. Hoje tem gente defendendo, vamos fazer tudo virtualmente. Misericórdia! John Wesley, uma das razões era o medo da perseguição, por isso eles estavam deixando de congregar. Era o risco. Estava claro que havia um risco. Por que nós precisamos congregar? Porque nós precisamos nos admoestar, é isso que eu estou fazendo agora. Irmãos, eu já falei algumas vezes, a espada corta dos dois lados. É pelo amor ao Senhor e pela graça. Por favor, considerem a igreja. Considerem a igreja e a necessidade que, como cristãos, nós temos dela. Não deixe de congregar, é uma ordenança do Senhor. Eu estava conversando com o Danilo Mores. Nós precisamos voltar a reunir nós, o presbitério, fisicamente. A gente senta bem espaço, põe uma cadeira em cada lugar aqui. Você não vive virtualmente. A igreja de Cristo são pessoas juntas, caminhando juntas, com todos os nossos pecados, com todas as nossas falhas, com todos os nossos radicalismos. Nós precisamos uns dos outros. Deus usa para nos tratar. Deus estabeleceu a sua igreja para moldar o caráter de Cristo. Ele usa nossos irmãos e irmãs para quebrar o nosso orgulho, para quebrar a nossa arrogância, soberba, para dizer um para o outro irmão, eu estou com medo. Para dizer, como essa irmã hoje estava falando, eu estou num grupo lá, e eles são contra o que eu estou ouvindo aqui. Pois é, irmã, mas essa escolha é para o Senhor. É para dizer para aquela irmão que não tem ninguém na sua casa que creia no Evangelho. Ele precisa da igreja, mas eu tenho na minha casa. Mas espera aí, o Senhor Deus, Jesus, abandonou a glória para vir nos servir. E nós? Vamos fazer virtualmente. Precisamos da igreja para nos exortar, para nos corrigir, para nos ajudar, para levar as cargas uns dos outros. E esse momento é importantíssimo. Há consequências do que está acontecendo. Há consequências que vão afetar as nossas casas financeiramente, por exemplo. Você vai fazer o quê? Recorrer a quem? Aos cientistas. Bom, precisa saber qual deles. Nós precisamos congregar. Não deixamos de congregar como é costume de alguns, porque nós precisamos nos cuidar, nos exortar, porque aquele dia vem se aproximando. Entende? As dificuldades, as lutas, os riscos existem. E é mais uma razão para que nós andemos juntos, porque aquele grande dia vem. E nós precisamos estar juntos. Vários pastores, nós conversamos entre alguns irmãos aqui que têm ouvido, estão tratando nesse momento, por exemplo, da brevidade da vida. A gente achava que a gente controlava, do controle. Todo mundo está vendo o controle que o homem tem. Deus fez assim. Eu governo esse universo. Da volta de Cristo, vários irmãos tratando, que maravilha. Mas é nessa hora, mais do que nunca, que nós então precisamos, como igreja, estar juntos, caminhar juntos, congregar. Não deixe de congregar, tanto quanto vedes que o dia, a volta de Cristo se aproxima.
Irmãos, o mundo não sabe o que é a igreja. O mundo põe a sua esperança em vacinas, governos e dinheiro. Nós não. E aí eu ouvi recentemente de um pastor, não concordo com muita coisa que ele fala, mas ele estava dizendo que os governos estavam falando assim, ele está falando isso aí porque ele quer arrecadar. Ele quer a reunião da igreja para arrecadar. Essa é a concepção. Eu estava conversando hoje com alguém que não crê no evangelho. Ia lá, a arrecadação acabou, falou assim, não, graças a Deus ela continua. Graças a Deus continua. Não está faltando absolutamente nada. Aliás, até aumentou. Então, puxa, melhor não reunir. Mas nós não estamos interessados em dinheiro. A gente está interessado em vida. A igreja nos ajuda, irmãos. Ela nos aponta para Cristo. Se você quer privar a sua vida social de não correr alguns riscos, desde que não seja algo de ansiedade, porque isso é pecado, você pode fazer. É melhor, a gente está, por exemplo, nós estamos brincando aqui entre os irmãos de jogar um futebolzinho, a gente não está indo faz tempo. Nós vamos evitar isso, sim. Mas a igreja não é uma reunião de jogo de futebol. A igreja, nós não podemos viver sem a igreja. Não importa o risco que você e eu corramos. Peça ao Senhor discernimento. Discernimento. O que a gente pode aplicar? Primeiro é que se você creu em Cristo e você congrega aqui, e desses 95, está na hora de voltar, irmãos. Está na hora de voltar. São 4 meses. E ninguém sabe o que vai acontecer daqui 2, 3, 5 meses. Nós precisamos da igreja. Nós precisamos andar juntos. Por favor, por misericórdia, considere isso. Nós temos pouco espaço. Não é problema nenhum nós fazemos 3 cultos, 4 cultos. Não é problema. A gente mantém o espaço, mantém os cuidados, mas nós precisamos estar juntos. Eu sou do grupo de risco. Irmãos, a igreja, na história, é um grupo de risco. Eu queria terminar com 3 textos, especialmente para aqueles que, alguns vão estar, talvez, bravos com o que eu estou dizendo. Provérbios 27, 6. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Gálatas 4,16, Paulo dizendo para a igreja da Galácia, tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade. E Hebreus, que foi exortado a congregar, Hebreus 12:11, toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Quando a gente é corrigido, a gente fica triste. Ao depois, entretanto, para aqueles que consideram e se arrependem, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Desejo do meu coração para todos os irmãos e irmãs que congregam na comunidade é que considerem, voltem a congregar. Para nós que temos vindo, não é se surgir qualquer coisa melhor. O primeiro dia da semana é o dia da reunião da Igreja de Cristo. E nós devemos estar todos os domingos juntos. É claro que há exceções, não estamos falando disso. Nós devemos caminhar juntos. Que o Senhor trate no meu e no seu coração, segundo a vontade soberana dEle.